Primeiro eu queria te mostrar uma coisa. Isso aqui é um tracking feito pelo PT para a campanha ao governo de São Paulo. Em primeiro está aqui o Tarcísio, em segundo o Haddad. A diferença de um para outro é de apenas 14 votos com 2.200 pessoas entrevistadas. Quer dizer, o Haddad está subindo e está subindo muito. As pesquisas mostram que o Haddad na espontânea já está na frente do Tarcísio. Isso tudo também devido ao principalmente da campanha do Lula está crescendo muito, consequentemente a do Haddad cresce também, mas o Tarcísio e a campanha do Bolsonaro deram um mega de um tiro no pé. Eles estão tentando, nesse segundo turno, criar todo tipo de factoide para ver se eles chacoalham a eleição. Um factoide, que foi uma coisa combinada por eles, acabou com a morte de um inocente. O Felipe Silva Lima foi assassinado pela equipe do Tarcísio. Não sabemos se é a equipe de campanha ou se é pelos policiais que faziam a segurança dele. Tudo indica, pelas investigações até o momento, que um agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi quem efetuou o disparo e assassinou. Isso tudo para criar uma narrativa de que teria um atentado contra o Tarcísio. Para quem não se lembra, na segunda-feira passada, não essa outra, os bolsonaristas começaram em massa a dizer que tinha um atentado de facções criminosas ligadas ao PT contra o candidato Tarcísio de Freitas, o carioca que quer ser governador de São Paulo. Pois bem, a narrativa não durou nem 2 horas, porque a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que é quem manda na Polícia Civil e na Polícia Militar, desmentiu. Falou que não. Teve um tiroteio entre policiais e criminosos e esse tiroteio se deu a mais de 200 metros de onde estava o Tarcísio. Só que tinha muita coisa estranha. Primeiro, o Tarcísio não tinha agenda em Paraisópolis. Paraisópolis, para quem não sabe, é a maior favela de São Paulo. Segundo, a agenda dele foi feita menos de 10 horas antes desse atentado. O atentado foi atentado fake. E tudo aconteceu na segunda-feira de manhã. Só no domingo, às 11 da noite, que eles falaram, o Tarcísio vai para Paraisópolis. Muito, muito, muito estranho. Terceiro, geralmente quando um candidato vai numa favela ou vai em alguma comunidade, ele é convidado pelas lideranças comunitárias do local. O Tarcísio não foi convidado. Tanto é que ele foi visitar uma universidade porque é um local público e ele podia estar ali. Só por isso. Ele não foi visitar, entrar em casa de moradores, fazer passeata, coisa do tipo. Não foi, porque não foi convidado para estar lá. Pois bem, outra coisa que todo mundo fala é que não há tiroteios em Paraisópolis. Os moradores de Paraisópolis e dos arredores falam, não é o Rio de Janeiro. Isso não é o Rio de Janeiro que o Tarcísio quer levar para São Paulo, que o Bolsonaro quer levar para São Paulo, que tem tiroteio todo dia. Estranho. Agora surge um vídeo bomba. A Fórum publicou 2 vídeos. Eu vou mostrar um aqui, o segundo eu não posso mostrar. Esse vídeo mostra o rapaz que foi assassinado e mostra que ele estava desarmado. Aí você consegue ver que realmente uma pessoa desarmada, 2 pessoas desarmadas foram assassinadas pela polícia. Está aqui o vídeo. Ó. O vídeo não tem som. Esse rapaz de verde é o rapaz que será assassinado. Aí tem um rapaz de azul, eles estão com o celular assim. Não dá para saber se ele está filmando com o celular assim ou se ele estava falando com alguém e estava segurando o celular enquanto fala com alguém. Ok. É comum em favela as pessoas andarem sem capacete, a pessoa vai daqui e ali de moto, vai sem capacete, os dois na garupa. É bem comum em favela, não só em favela, eu vou falar, eu morava em Maceió, não precisava nem ser favela, num bairro um pouco mais afastado do centro, você já via muita gente andando de moto sem capacete, até adolescente andando de moto, aquelas motos menores, é comum no Brasil. Pois bem, o que acontece? Ele estava ali, andando na moto, sem capacete, desarmados, você vê pelo vídeo, se quem quiser volta aí para ver, eles estavam desarmados. O segundo vídeo, que eu vou colocar o link na descrição, que está no Twitter da Fórum, mostra esse rapaz de verde já com um tiro no peito, um tiro de fuzil no peito, morto no chão. O rapaz desarmado foi morto, ele é quem foi assassinado ali. Felipe Silva Lima é o nome dele. Aí começa o problema. A campanha do Tarcísio tentou usar isso para falar que era um atentado contra ele e ligar o Lula e o PT a facções criminosas. O Gabinete do Ódio começou nacionalmente a empurrar essa mensagem e a disseminar essa fake news. Para quê? Para ver se eles conseguiam bater na campanha do Haddad e principalmente do Lula com dois coelhos com uma cajadada só. Isso faria com que o Tarcísio aumentasse sua vantagem para o Haddad, que na época estava em 5 pontos, e com que o Bolsonaro pudesse ganhar alguns pontos do Lula. Eles queriam, vamos lembrar, a fake news que mais rolou nas 2 primeiras semanas do primeiro turno era de que o Lula era ligado a facções, de que o Marcola votou no Lula, esse tipo de coisa. Essas fake news que mais estavam rolando naquele momento da campanha. Ok. O que acontece? Primeiro, a polícia desmentiu. Aí, segundo, os policiais em São Paulo
o Tarcísio não quer que isso aconteça mais, mas eles têm câmeras nas fardas. Até o momento, a polícia, vamos lembrar, a polícia é subordinada ao governador de São Paulo. O governador de São Paulo está assim com o Bolsonaro, já deve ter caído o Pix para ele. O governador de São Paulo chegou a usar uma foto do Bruno Covas, que já está morto, na campanha do Tarcísio e do Bolsonaro. E a família do Bruno Covas falou, ele jamais votaria no Bolsonaro hoje. Votou em 2018, viu? Inclusive eu lembro do Bruno Covas tirando selfie, rindo com o Bolsonaro, logo antes dele ir para a Croácia se divertir com os amigos dele, enquanto São Paulo estava na enchente e as pessoas morriam. Mas, segundo familiares dele, hoje ele não votaria ao Bolsonaro, inclusive quando ele faleceu ele já era oposição ao Bolsonaro. Estavam usando foto lá do falecido para fazer campanha, sem permissão da família dele, para o Bolsonaro. Esse é o nível que chega o governador de São Paulo, de aliado assim do Tarcísio e do Bolsonaro. Ok, aí eles fazem isso tudo. A polícia, a versão oficial, tanto da polícia no momento, como da campanha do Tarcísio agora, porque eles foram mudando a versão oficial, né? Fizeram isso murchar bem porque morreu inocente. Alguém tem que ser preso, morreu inocente. Era de que era um atentado contra o Tarcísio. Depois mudou, a versão oficial é de que teve um tiroteio entre criminosos que passaram filmando os policiais da Paisana. Então os policiais da Paisana trocaram tiros com o criminoso. Não falaram atiraram. Falar atiraram quer dizer que eles atacaram antes. Não, trocaram tiros. Só como é que você vai trocar tiros com dois homens que estão desarmados? Difícil, né? Muito difícil você trocar tiros com... Então você não é uma troca de tiros. Eles atirando nos homens desarmados. Outra coisa, eles sentiram que esses homens iam atacar os policiais. Por que dois homens desarmados iam atacar policiais da Paisana? Não estavam nem com roupa de policial, por que eles iam atacar policiais da Paisana? Que a versão atual da polícia, do governador que é bolsonarista e da campanha do Tarcísio, é que esses homens, eles não gostaram da presença de policiais ali no local. Ou seja, que foi a campanha do Tarcísio, estavam ali os policiais por conta da campanha do Tarcísio, que indiretamente foi por conta da campanha do Tarcísio estar ali que houve esse tiroteio. Só que tem uma coisa, os policiais estavam à Paisana. Como é que o criminoso não gosta de um policial à Paisana? Ele não sabe que aquele cara é policial? Não se sustenta, né? O pior, o tal do criminoso não tinha antecedentes criminais. Não tem ligação com nenhuma facção criminosa. É uma pessoa comum que estava ali com a moto. É isso. Aí você vê, peraí, o cara não tem antecedentes criminais, então o cara não é criminoso. O cara não estava armado, levou um tiro no peito, assassinaram, executaram uma pessoa inocente para criar uma narrativa de campanha pró-Tarcísio e pró-Bolsonaro. Como deu errado, eles pararam de falar sobre o assunto e partiram para o próximo plano. Eu consigo imaginar alguém na campanha do Bolsonaro, do Tarcísio, eles conversando entre si, falando, olha, vamos simular um atentado, ó, vamos fazer um tiroteio, ele vai numa favela. Qual a favela mais conhecida? A maior, Paraisópolis. Ele vai lá, aí a gente continua com a nossa campanha. Porque o que o Bolsonaro falou no primeiro debate do segundo turno, que foi alguns dias antes? Ele começou a ligar o Lula às favelas e começou a falar que todo favelado é criminoso. Na favela só tem bandido, esse tipo de coisa. Aí, peraí. Não, quase todo mundo que mora na favela são trabalhadores honestos. Tem alguns criminosos aqui ou ali. Tá, mas aí você vai falar que é todo mundo? Pegou muito mal. Então eles queriam continuar nessa narrativa. Ele vai na maior favela. Aí vamos simular um tiroteio, alguém morre. Eu não sei se alguém morrer era parte do plano ou não. E pronto, só que teve um problema. Um cinegrafista da Jovem Pan, e agora temos aí o vídeo, ele gravou. E aí vazou o áudio da campanha do Tarcísio mandando o rapaz deletar o vídeo. Aí, o que falou o Tarcísio de Freitas, candidato do Bolsonaro? Ele falou o seguinte, não, é que no nervosismo, alguém deve ter pedido para ele apagar. Como assim no nervosismo? Vocês estavam disseminando naquele momento fake news de que era um atentado. Ter o vídeo do tal atentado é a melhor coisa possível. Melhor coisa que pode acontecer é ter o vídeo do atentado. Imagina se lá em 2018 não tivesse lá o vídeo do Adélio. Imagina, o Bolsonaro falou, gente, alguém aqui, me feriram, não tem vídeo. A gente ia rir da cara dele. Mas tinha vídeo, de vários ângulos diferentes. Nesse caso era um atentado contra o Tarcísio e vocês mandam apagar o vídeo? Peraí, nós sabemos que lá em 2018 o atentado foi o que fez o Bolsonaro ganhar a eleição. Aí agora vocês tinham a bala de prata novamente, um atentado. O vídeo vocês mandam deletar? No nervosismo. Estranho. Aí o cinegrafista deu uma entrevista extremamente corajosa para a Folha, que foi ao ar ontem. Foi ao ar porque é no site, mas foi impressa também para o Jornal Impresso ontem, em que ele fala, olha,
eu filmei ali, quando começaram os tiros, o pessoal da campanha do Tarcísio falou, abaixa, abaixa, não olha, não olha. Eu peguei a câmera e fui para a janela. Eles continuaram insistindo para eu não filmar, para eu sair dali. Eu continuei filmando. Aí o Tarcísio, eu filmei os dois homens, ele falou, eu filmei os dois homens da moto, tudo mais, aí ele desce. Quando ele desce, ele filma depois os homens da moto. Quando ele volta, ele grava o vídeo, que é o que está na descrição, o homem já está morto. Aí ele fala, olha, eram dois homens, ele não chega a dizer desarmados, mas ele falou, aparentemente, duas pessoas comuns ali. E pessoas à paisana começaram a trocar tiros. E aí ele fala, olha, eu cubro campanha, ele é cinegrafista da Jovem Pan, eu cubro campanhas há mais de 30 anos, sou cinegrafista há mais de 30 anos. E eu vou falar, geralmente quando é candidato a presidente, eles têm policiais federais na sua segurança. E aí você não sabe quem é quem, porque alguns estão com a roupa da Polícia Federal, outros estão à paisana. Quando é candidato ao governo do estado, é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Você não vê policial federal. Alguns à paisana, outros não. Policiais civis, geralmente à paisana, e policiais militares, geralmente fardados. Mas pode ser que seja o contrário, policial civil fardado, policial militar à paisana. Ok. É a primeira vez que eu vi, em todos esses anos, um aparato tão grande com agentes da ABIN, inclusive. Ele falou, eu vi um rapaz que estava atirando contra esses desarmados, ele estava com um distintivo da ABIN. O outro estava com outro distintivo, ele disse que não sabe dizer qual era. Mas que vários policiais federais e policiais da ABIN fazem a cobertura do Tarcísio. É muito estranho. Que a ABIN foi aparelhada pelo Bolsonaro. Vamos lembrar, inclusive, quando eu saí do Brasil, é porque a ABIN estava atrás de mim. Eu falei, pera, a ABIN você não confia, porque esse pessoal, como você vê, eles matam inocentes e ninguém é preso. E eles continuam com a narrativa. Aí o Bolsonaro aparelha a investigação, ferrou. Virou um número. O senhor Felipe Silva Lima virou um número hoje, uma pessoa inocente, que estava ali, sabe-se lá o que ele estava fazendo, mas até então alguém sem antecedentes criminais, alguém que não tem nada contra ele. Tem aí contra ele um crime de trânsito, você estava andando sem capacete na moto, é o único. Foi executado por um agente da ABIN a mando da campanha do Tarcísio. Olha o nível que chegou o bolsonarismo. Aí veja, isso não deu certo, o que fez o bolsonarismo? Eu consigo imaginar. Lá no QG é quartel-general da campanha do Bolsonaro, alguém pensando e conversando com o Roberto Jefferson. Olha, Roberto Jefferson, faltando 10 dias para a eleição, o plano é o seguinte, o Roberto Jefferson vai gravar um vídeo, eu até acredito que ele tenha se oferecido, ou tido a ideia, e tenham aprovado. Vou gravar um vídeo xingando ministros do STF e o Alexandre de Moraes vai decretar minha prisão. Eu vou reagir, você manda as Forças Armadas para me proteger e vamos criar um impasse, Polícia Federal e STF contra Forças Armadas. E aí vocês começam a disseminar que é uma prisão ilegal. O plano foi executado. A parte do plano que não era, que eles não estavam prevendo, era o seguinte, é que o Roberto Jefferson deu tiros na polícia. E aí ele feriu 2 policiais federais, um delegado e uma policial, uma agente. Feriu, a agente até agora ela passou por cirurgia e tudo mais, porque ela tem pedaços, estilhaços de vidro das viaturas ainda estão nos ossos do quadril dela. Entrou com tamanha força, que não é que entrou no quadril, eles têm que tirar, não, entrou no osso do quadril. Para um vidro entrar no osso do quadril e ficar preso lá, porque a coisa foi forte na policial. O outro tem pedaços, estilhaços no crânio dele, vai ter que passar por mais cirurgias. É isso. Aí sabe o que fez o bolsonarismo? Ficou o dia inteiro promovendo que era o plano inicial deles, que era o quê? Falar que é uma prisão ilegal. Chegou no nível que também fazia parte do plano do senhor Ottoni de Paula, deputado bolsonarista. Ottoni de Paula, para quem não lembra, ele é o mesmo que quando o Marcelo Arruda, que é aquele petista que foi morto na própria festa de aniversário por um bolsonarista, ele foi lá falar com os irmãos bolsominions do Marcelo Arruda para levá-los até Brasília para ver se conseguiam abafar o caso. Lembra? Esse é o Ottoni de Paula, lixo do lixo. É um que tem discurso dele falando que ia matar o Lula na Câmara dos Deputados. Em qualquer país sério já estaria caçado, no Brasil não está. Pois bem, o Ottoni de Paula gravou um vídeo dizendo que o Bolsonaro estava mandando as Forças Armadas para a casa do nosso Roberto Jefferson. Lembra disso? Porque era parte do script. O que eles não contavam era o seguinte, que os policiais estavam em estado grave no hospital e que a população reagiu numa reação completamente oposta. Porque uma coisa, se o Roberto Jefferson falar, deu uns tiros para o alto, a polícia ficou ali, a polícia não entrou, o Bolsonaro mandou abafar, porque foi o Bolsonaro quem mandou a Polícia Federal esperar pelo ministro da Justiça. Ministro da Justiça, que poderia chegar lá, ele estava no Rio de Janeiro, ele poderia chegar lá em 2, 3 horas, mas demorou 8 horas e não chegou lá. Era o script. Para quê? Para dar tempo de chegar às Forças Armadas, para ficar aquele embate. O que eles esperavam era o quê?
policiais se feriram, a opinião pública ficou toda contra o Bolsonaro. Inclusive, dizem, esse foi o maior dos tiros no pé. O Arthur Lira tem declaração dele a terceiros que saíram na mídia, dele dizendo que aquela foi a bala de prata contra o Bolsonaro. Quer dizer, a bala de prata contra o Bolsonaro foi um tiro no pé. O tiro do próprio Bolsonaro era para ser a bala de prata contra as instituições e foi contra o próprio Bolsonaro. Quer dizer, eles estão toda hora tentando criar alguma coisa para atrapalhar a eleição ou para ganhar a eleição. E eles estão falhando miseravelmente. Eu vou falar, olha, eu, Thiago, não previa que eles iam falhar tanto nos planos dele. Eu não previa que os planos dele seriam tão burros. É um plano pior que o outro. A parte ruim, mataram o inocente. Feriram 2 policiais federais inocentes. O que mais que falta para a gente chutar esse pessoal? Quando eu vejo que o Tarcísio ainda está na frente da Haddad nas pesquisas, eu fico estarrecido. Como é que pode o pessoal de São Paulo ser tão burro? Principalmente do interior, que é lá no interior que o Tarcísio tem 60%, 70% do... Como é que pode essas pessoas serem tão burras? Votar num carioca para São Paulo que vai trazer as milícias para São Paulo. O cara nem é governador e já conseguiu aparelhar a polícia, porque se fosse sério em outro governo estadual, já teríamos a imagem das câmeras dos policiais, você saberia quem matou, se estava armado, se não estavam. Agora teve que vazar um vídeo para você ver que os 2 não estavam armados. Um fugiu, não sabe onde está, talvez tenha sido executado, que é estranho alguém desaparecer por tanto tempo. O outro foi executado ali mesmo. E o pior, eles são 2 testemunhas do que aconteceu. Uma foi executada, o outro não se sabe onde está. E eu tenho certeza, se a polícia pegá-lo, vai executá-lo. Porque imagina o cara aparece hoje, amanhã depois, e fala, não, gente, o meu amigo foi executado, começaram a atirar na gente. Ah, estava de celular por quê? Pô, eu não posso ficar com um celular na garupa da moto? Qual o problema? Eu vou falar uma coisa, esse cara não ia fazer assalto ali, ele estava dentro da favela. Quando o assaltante vai fazer assalto, ele não faz dentro da favela. O assaltante não é burro de assaltar outra pessoa que mora na mesma comunidade, ele vai assaltar fora. Então ele não estava ali com aquilo, eles não estavam armados. Quer dizer, olha isso. Esse é o nível que chegou ao bolsonarismo, viu? Esse é o nível. Para você ver, compartilha esse vídeo que muita gente não está sabendo. Aproveita e se inscreve aí no canal, estamos chegando aí a 1 milhão de inscritos. Falou!